Pronto, boa noite a todos. Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da PS Eventos Corporativos e da FESPA Digital Printing. E é um grande prazer estar com vocês aqui hoje na nossa live, né, que estreia até a nossa inaugural Quartas da Feira, certo? Então, o nosso tema será planejamento e retomada. É um grande prazer estar aqui e o convite que foi feito é para o Felipe Sanches, que é CEO da Global Chemic Moda. Beleza? Todos escutam bem, tudo certinho? Acho que tá tudo legal. Então, daí a gente já pode fazer o convite para o Felipe, para ele estar aqui. Afinal de contas, né, a gente estava pensando muito sobre o tema da live e o empresário de sucesso é aquele que está pensando, e mais do que isso, ele também está executando os seus próximos passos. Então, para tratar justamente desse tema, né, a gente fez esse convite super especial. Então, aproveitar que todo mundo está aqui, já vou chamar o Felipe certinho. Então, vamos lá. Ok, um segundo. Perfeito. Vamos lá. E aí, os preparativos todos já prontos, tudo certinho. Tô vendo que já tá todo mundo aí. Pronto. Tudo certinho. Conectando. Ah, agora sim. Opa, agora sim, Ale, estamos Como é que você online? tá, Fê? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Ale. Poxa, que legal que você está aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, pela Prazer é todo meu. oportunidade. Vai Prazer é todo ser meu, Ale. uma noite especial aqui. Com Galera, deixa eu fazer certeza. a apresentação formal para a gente começar esse bate-papo. A ideia é justamente a gente ter um dia aí, uma noite descontraída. Então, Felipe assumiu a posição, né, de CEO da Global, foi diretor de vendas e desenvolvimento de produtos antes, é formado em administração pela PUC São Paulo, também possui especialização em gestão de projetos pela FAAP, já à frente da Global, né, que, poxa, uma empresa incrível que nós tanto admiramos aqui na feira, Obrigado, também Ale. conhecida como GQM, carrega em sua essência mais de 40 anos de experiência na área têxtil, né? Com sede na capital paulista e também uma filial em Santa Catarina, atende o mercado com soluções de alta qualidade, oferecendo tecnologia de ponta na parte de impressão digital e produtos especiais para a área de estamparia, né? Tem um portfólio extremamente amplo, composto por produtos de excelência, e entre as marcas representadas, vale destacar a Epson, Sensai, Xenia e MS Print. Então, temos o imenso prazer de receber o Felipe, a Global aqui, que já é um parceiro da FESPA já há um bom tempo, é patrocinador do FESPA Digital Textile Conference, que é justamente uma conferência que aborda o segmento de impressão digital dentro da FESPA, que já tem sua data marcada ali de 23 a 25 de setembro. Então, Felipe, obrigado pelo convite, seja bem-vindo, vamos Muito obrigado, começar esse Ale. bate-papo. É um prazer, agradeço imensamente pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui ao seu lado, junto com a FESPA, né? Uma das feiras mais reputadas do mundo todo. Obrigado. Uma das principais perdas aí do Covid foi não ter tido FESPA esse ano, infelizmente, né? Então, vamos ficar aí mais no final do ano, todo mundo ansioso por mais Sem essa dúvida. edição, mas é um evento hoje reputado como o mais importante em impressão digital, então é realmente uma satisfação enorme poder estar aqui e bater um papo com você nesse momento tão peculiar da nossa história, né? É, exatamente, né? Mas acho que assim é um momento de muita transformação, né? A gente está falando aí de planejamento e retomada, mas até antes de chegar nessa questão de planejamento, acho que vale muito a pena a gente falar assim, tá? E aí, como é que tá a global nesses tempos? Porque é um, Perfeito, são mudanças, né? Que a gente vem sem dúvida, vivenciando e tudo mais. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa análise, né? sem Interna. Como dúvida, é que tá a Ale, nossa empresa hoje? sem dúvida. Eu acho que assim, até a gente às vezes pode ser rotulado meio de maluco se a gente qualificar esse momento como sendo uma grande oportunidade, mas eu confesso que eu não poderia deixar de dizer que eu realmente tenho encarado como uma oportunidade gigantesca de aprendizado.
A Uhum. gente realmente tem presenciado a nível empresarial e particular assim uma transformação muito grande, Certo. que eu tenho certeza que é realmente só o início, né, Ale? Então, Uhum. eu acho que esse momento ele veio, na verdade, muito mais para acelerar muita coisa que já estava acontecendo, né? E nos impactar com uma necessidade de velocidade de reação ainda maior do que a gente já vinha acostumado. A gente já vinha num mundo realmente muito rápido, com muita mudança, onde tinha que se adaptar a muita coisa, mas essa situação do Covid, na verdade, ela acelerou talvez 10 anos aí em poucas semanas, né? Então isso realmente é um desafio enorme que Uhum. não é só para nós e acho que essa é a grande característica, é que está todo mundo no mesmo barco, né? Isso acho que é algo muito peculiar desse momento, né, Ale? É, porque eu acho que até então, acho que muitas pessoas já pensaram e vivenciaram quando a gente falava assim de crise, de momentos mais difíceis, Sim, mas muitas vezes era num segmento específico, sei lá, era uma perfeito, bolha imobiliária, algo que começou do lado financeiro. perfeito, E dessa vez a gente tem uma mudança, né? Primeiro sem porque ela dúvida, começa na área da saúde, é a primeira característica que tem, e perfeito, na sequência que é algo que pega global, né? Então, ou seja, a gente tem o claro, mundo todo sendo claro, impactado por isso. sem E que dúvida, faz essa reflexão dentro das empresas, como você falou. sem Eu tenho dúvida. visto assim vários empresários, a gente mesmo internamente dentro da Fespa está aprendendo a conviver com a questão do home office, porque afinal de Uhum, contas a saúde, o uhum, bem-estar de todos deve uhum. sempre prevalecer e é o que nós estamos prezando nesse momento. Sem Mas a dúvida. gente vê a introdução, né, de novos projetos dentro do nosso dia a dia, novas formas de Perfeito, trabalhar, o home office acontecendo aí com uma intensidade incrível, né? sem dúvida. Esse tema do home office é interessante, que eu acho que é uma coisa que representa muito esse momento, né? A Global é uma empresa relativamente jovem, né? A gente tem aí 14 anos de história, embora, como você comentou, a gente carrega uma essência muito maior aí pela primeira geração que vinha de empresas coligadas, né? Uhum. Mas mesmo sendo uma empresa muito jovem, eu confesso que home office não era algo presente no nosso dia a dia. Nós já tínhamos discutido esse tema, já estava no nosso roadmap desenvolver plataformas e melhores formas de implantar o home office. E tinha talvez a dimensão do que era o problema. E Uhum. nós nos demos conta naquela sexta-feira 13, literalmente, né? 13 de É, março foi quando começou a circular aquele monte de áudio da VoIP, e aí começou a se criar aquele pânico. E foi aí que a gente percebeu que a coisa ia tomar uma proporção, um vulto muito grande no Brasil, embora tivesse ali ainda um número insignificante de casos. E a uhum. gente entrou na segunda-feira seguinte, né? Então, sexta foi dia 13, foi dia 16, né? A Certo. gente entrou na segunda-feira seguinte e começou a debater o tema de home office. E olha, pessoal, parece que a coisa realmente vai andar muito rápido para esse sentido. A gente não pode parar, a gente tem clientes que dependem da gente. Os nossos clientes estavam trabalhando full naquela semana. Uhum. Muita gente dependendo daquela entrega do dia a dia, as máquinas que não podiam parar. Uma máquina parada significa uma perda de produção gigante para os nossos clientes, tem uma Exato. responsabilidade muito grande. Desde 2012 que a gente fornece tinta para esses clientes, nesse segmento específico de impressão digital têxtil, e a gente tem Uhum. muita honra em dizer que a gente nunca deixou um cliente parar Olha que por falta de incrível. tinta, sendo que são tintas que têm lead time às vezes de 60 dias para chegar Uau. aqui no Brasil. Então a gente tinha que montar isso tudo muito rápido. E aí a gente tinha o desafio de montar não só o home office, como fazer o deploy de toda a estrutura da empresa para poder rodar remotamente, porque a gente tinha muita coisa que dependia de sistemas internos da empresa. Isso foi Uhum. na segunda-feira. Na quinta-feira de manhã, a gente rodou os primeiros testes. Na quinta-feira à tarde, a empresa fez todos os testes de operacionalidade com notebooks, com conexão via 4G, já com testes remotos. Na sexta-feira seguinte, dia 20, a empresa já rodou completamente remota. Então, Que assim, legal. foram 5 dias entre a decisão de rodar o home office e rodar a empresa remota, e a gente está com praticamente 95% da empresa em home office. Esses 5% não tinham como estar em home office, que depende de movimentação de caixa, Uhum. movimentação de carga, e a gente infelizmente não consegue ainda pilotar a empilhadeira à distância, né? Mas fora isso, assim, a empresa é realmente inteira. Então, mesmo na Global, que é uma empresa jovem, tecnológica, moderna,
esse seria um tema que levaria talvez 6 meses para ser discutido, implementado, para ver todas essas particularidades, e a gente realmente fez um deploy total em 5 dias. Então, eu acho que isso representa talvez um pouco dessa aceleração que esse momento trouxe para nós e do porquê Claro. que acaba sendo uma oportunidade no meio de uma crise, né, Ale? Não, e são coisas que eu acho que não tem uma volta. Sem Não que dúvida. todo mundo vai continuar trabalhando em home office, mas muito dessa automação que você já colocou dentro da empresa, ela vai prevalecer como cultura. Sem dúvida que vai. A gente hoje já tem a convicção plena de que nós vamos manter sim o home office. Eu tive relatos, inclusive, hoje, de alguns gerentes comentando, inclusive, de melhor desempenhos já de alguns colaboradores com esse cenário, né? Então, a gente Uhum. realmente está muito surpreso com a questão de performance, que isso eu confesso que a gente tinha muita preocupação com aquela coisa do home office. Pô, será que o cara vai estar vendo Netflix? Será que o cara vai estar online? Será que ele vai produzir? Será que ele vai entregar a Exato. tempo? Como é que eu vou saber se a pessoa está trabalhando ou não? E aí você percebe que você tem como perceber, porque o que vale no fim das contas são as entregas. Assim, se a Exato. pessoa se sente mais confortável em almoçar às 11 da manhã, ou às 4 da tarde, ou trabalhar à noite e tirar de manhã, então assim, a gente começa a perceber que realmente isso é possível, isso é viável. Uhum. E tem um ponto muito importante, e eu acho que isso ajudou muito no caso da Global, que é uma união muito, muito grande dos colaboradores. Né? Tô até vendo Incrível. o meu queridíssimo sócio Rodrigo aqui, Legal. e realmente a gente ficou muito feliz de ver assim, o comprometimento que a equipe teve com esse novo momento. Então, isso também, não tenho dúvida nenhuma de que ajudou muito, e eu não tenho dúvida que isso não foi só na Global. Né? Eu acho que a gente tem realmente, a gente passa por um momento que a humanidade se une em torno de uma Uhum. causa como a gente talvez nunca tenha visto no mundo, né? A gente compara muito essa situação a uma grande guerra, mas eu acho que a Exato. diferença é que dessa vez o inimigo é comum, né? Então a Exato. gente pela primeira vez tem uma grande guerra, talvez a terceira guerra mundial, mas ao invés da gente ter uma polarização entre os países, a gente tem no fim das contas uma Uma grande uma, união, uma né? união, né? Então isso é muito bacana, né, Ale? Ah, que incrível. Confesso que assim, aqui na PS também a gente está na mesma pegada, assim. Já vínhamos implantando algumas ferramentas de comunicação, elaborando processos mais produtivos. Eu entendo que o home office tem até um lado que a gente pensa assim, poxa, às vezes numa cidade grande eu estou evitando trânsito, né, desgaste Sim, desnecessário, que às vezes a gente fica aí nessa correria, coisa que em Tu a gente tem um pouco de privilégio, porque trânsito aqui são sim. 2 carros, é um pouco diferente. Mas no final a gente olha que a questão da produtividade está ligada diretamente à entrega, Sem como você dúvida, falou. sem dúvida, sem Mas é dúvida. inevitável a gente pensar que para que isso aconteça é necessário ter um planejamento, Claro, claro, sem né? dúvida, Então, sem seja um dúvida. planejamento pessoal, seja um planejamento próprio estratégico da empresa, acho que isso também conta bastante, né? Perfeito, com certeza, Ale. A gente vem discutindo muito esse tema do planejamento, da importância, né? E acho que a gente tem facetas diferentes dessa mesma situação, no sentido de que, assim, eu acho que ninguém poderia se preparar bem o suficiente pelo que nós estamos passando, né? Então, eu Certeza. vejo muita gente se martirizando, poxa, não me preparei, pô, não vi essa onda chegando, né? Mas eu acho que, assim, é muito difícil a gente imaginar um planejamento que contasse com um problema dessa dimensão. Então, eu acho que a gente primeiro não deve se culpar ou se flagelar excessivamente Uhum. por o quanto nós não nos planejamos. Então, a gente tinha um planejamento, não temos um planejamento muito sólido para 2020. No Ótimo. entanto, a sensação que todos nós temos, eu até ouvi hoje um podcast do CEO do Airbnb dizendo que eles estavam se preparando para fazer o IPO, justamente no meio desse momento, e a sensação que ele teve foi de estar num barco que foi atingido assim por uma bomba no meio do oceano, né? E aí você fala, Brutalmente, pô, né? o que eu faço agora? Então, assim, não existe planejamento no mundo que vá te dar todas as respostas para uma crise como essa, até porque as variáveis ainda não são totalmente Conhecidas, né? conhecidas. Então, eu acho que, primeiro, o planejamento é sim importante, mas o futuro é de quem tem uma habilidade diante do aleatório, né, Ale? Então, acho que isso Uhum. é uma coisa também super importante. Eu acho que o grande takeaway, o grande aprendizado dessa crise tem sido que não só é importante planejar, mas que a capacidade que a gente tem de enfrentar as coisas com as quais a gente não está acostumado
isso talvez seja o maior aprendizado que a gente vai ter agora. Então, a gente vai continuar planejando, a gente vai continuar se dedicando talvez ainda mais a isso. A gente Uhum. vai sair dessa com um plano de contingência maior do que a gente tinha, não tenho dúvidas, porque a Certeza gente não tinha absoluta. um plano de contingência para esse tamanho, né, para essa magnitude. E eu acho que o planejamento ele se torna importante agora também, embora a gente não tenha ainda uma visão muito clara. Então eu gosto muito do paralelo que algumas pessoas fizeram de que a gente está dirigindo no meio de uma neblina, né? Uhum. E assim, essa neblina ainda está muito densa, a gente tem uma perspectiva de que ela realmente vai baixar e que a gente vai começar a ter um pouco de visibilidade, mas a gente realmente não tem ainda, o que não quer dizer que a gente não tenha que se planejar. Claro. Então, o que nós temos feito como Global é trabalhar muito forte em procurar reforçar de todas as formas possíveis o caixa, que eu vejo que é o que todas as empresas estão fazendo. O Uhum. próprio Airbnb, trazendo de novo o exemplo, captou US$ 1 bi agora nesse momento, no meio da crise, sem saber muito bem para o que vai usar ainda. Então, por que eu acho que é importante as empresas nesse momento reforçarem o caixa? Captação financeira, aportes, o que puder ser feito para a empresa ter caixa agora, eu acho que é fundamental, porque esse é o combustível, é a água que vai fazer de atravessar esse deserto, é o combustível que vai fazer esse barco chegar até o próximo porto. A gente não Uhum. sabe qual vai ser o tamanho da tormenta, da tempestade. Então, assim, a gente tem que estar abastecido para isso. Então, isso para nós tem sido uma coisa muito importante nesse momento. A Uhum. gente não tem clareza ainda de se isso vai durar 30 dias, 60 dias, 90 dias, se a baixa no faturamento ela no horizonte mais curto. Então, acho que o importante, quando a gente fala de planejamento, é não esperar que a gente tenha clareza dos fatos lá na frente para depois se planejar. É planejar agora, e esse Uhum. planejamento fica inválido na semana que vem, e fica inválido daqui 4 ou 5 dias novamente. Então, acho que a grande Exato. lição é, os planejamentos hoje, pelo menos para nós, têm sido praticamente semanais. Então, a gente saiu de planejamentos anuais para planejamentos semanais. Então, o que a gente vai fazer nessa semana? Como é que a gente vai se preparar para atravessar mais uma? Então, acho que isso também é um grande aprendizado, porque mesmo no mundo pré-Covid, eu acho que um Uhum. ano de planejamento, que é o que a grande maioria das empresas faz, Vai. é um É. horizonte muito longo, é muito grande. Então, assim, a gente precisa ter esse planejamento, sim, mas você tem que ter esses intervalos mais curtos para se planejar e para estar pronto para essas mudanças, né? Não, isso é incrível, porque assim, é o que vai acabar dando o rumo, o que é muito interessante, porque internamente, dentro da empresa, o que a gente acabou decidindo foi, primeiro, traçar três cenários diferentes. Sim, Então, essa análise de caixa, sem dúvida alguma, importantíssima, foi a primeira que nós fizemos, que é aquela questão, tá, e perfeito, aí, quanto tempo eu vou conseguir respirar, né? perfeito. Para onde eu vou? E daí a gente pensou, poxa, quais seriam os três cenários? Vamos pensar num cenário realista, que é o que a gente vem vivenciando. Um positivo, por mais difícil que seja, falar tá, quais são as oportunidades, para onde elas podem ir, o que podem acontecer. E um Uhum, negativo que é, poxa, pode ser que fique um pouquinho mais tempo do que a gente está esperando. E perfeito, daí isso é legal porque permite que a gente tenha esse rumo, mas também já olhando um pouquinho tanto para um lado quanto para o outro, perfeito, né? E é perfeito, como Ale. você falou, a gente fala assim, poxa, estamos todos aqui na espera de uma boa notícia, às vezes uma vacina, uma descoberta diferenciada, que literalmente pega essa conversa e muda o rumo dela Perfeito, completamente, né? Não é só um perfeito, ajuste que a gente fala assim, ah, a gente tinha uma meta aqui, a gente está fazendo uma correçãozinha e tudo perfeito, mais. A perfeito. gente literalmente, como você falou, na semana Pode ser que seguinte pode amanhã ser de que manhã fique inválido, né, eu Ale? vou traçar um novo rumo, né? Então é Perfeito, muito interessante isso. Então eu acho que é perfeito, um momento de aprendizado e a gente ter sem dúvida. essa flexibilidade de poder analisar e a calma de falar, peraí, isso aí tá, tudo bem, era uma boa realidade, mas agora, olha, pensando no que a gente passou essa semana, vamos colocar mais essa variável, Perfeito, né? perfeito, Então é bem perfeito, sem legal. dúvida. É muito isso, né, Ale? Eu acho que a gente está preparado para esses cenários, né? Eu acho que a incerteza, ela não é desculpa para ninguém deixar de planejar. Então, assim, a gente vem discutindo muito isso. Pô, mas vamos deixar, vamos esperar mais um pouco, não dá para saber ainda, como é que eu vou planejar? Como é que eu vou fazer orçamento? Pô, eu não tenho cenários ainda, não sei como vai Uhum. ser. Meu, se prepara para todos os cenários e, assim, alguns dos cenários tem que ser realmente drástico. Então, assim, a É, gente às vezes é rotulado como pessimista, como dramático. Então, assim, não dá para deixar de ser um pouco dramático nesse momento e fazer um cenário realmente péssimo.
e como é Uhum. que você faz para sobreviver se aquilo acontecer. Então, a gente tem também isso no nosso radar. A gente não deixa de ter um otimista, né? Então, Claro. nós somos otimistas aí por natureza, né? Ah, nós Mas isso não também. nos isenta de fazer, né, realmente um trabalho muito forte para que a gente possa realmente ter já iniciativas de como se preparar. E assim, Ale, acima de tudo, eu tenho uma convicção muito grande de que a gente vai sair fortalecido depois dessa, né? Então, Pô, certeza. uma coisa que a gente discutia na Global é que a gente é uma empresa nova, então são 14 anos só aí de história, relativamente jovem comparado ao têxtil no Uhum. Brasil, né? E, por ver que pareça, a gente discutia em uma reunião de conselho, há uns 3 ou 4 anos atrás, que talvez um dos problemas da Global era realmente nunca ter passado por uma grande crise. Então, a gente nasceu em 2006, 2008, quando o mundo passava por uma crise, mas a gente era muito pequeno na época ainda, Para sentir o então, impacto, né? para sentir esse impacto, então isso era quase que insignificante. De 2012 para cá, a gente teve um crescimento muito grande, muito acelerado. Então, a gente saiu de um player que não participava do mercado para hoje ser um player que tem 70% de market share em alguns mercados que a gente trabalha, que movimenta hoje mais de 350 mil quilos de tinta de Olha que impressão incrível. digital, que é E o é, maior, é o o maior maior player, distribuidor do talvez, país hoje, né? individual do Brasil e como volume também da América Latina, né? Uau, Então a parabéns. gente veio surfando uma onda de crescimento ano após ano, 20%, 25%, dobrávamos faturamento lá atrás e eu confesso que assim, isso ao mesmo tempo que é uma bênção, é Uhum. um problemaço também, porque você se desatenta com um monte de custo, com um monte de despesa, com um monte de Exato. gasto desnecessário, com como está a sua estrutura, como é que está seu EBITDA, como é que está a sua rentabilidade, e aí você fica tão deslumbrado com o crescimento, com os números, com o faturamento, que você deixa de lado um monte de premissas importantes de administração de empresa Que mesmo, são sabe, Ale? Então, essenciais, né? essenciais, cara. E assim, a gente alcançou números, graças a Deus, maravilhosos, mas deixou de olhar outros números importantíssimos e a gente vê que isso realmente nos custou muito caro. Mas não é momento de novo, de autoflagelo, de puta, tudo que eu errei, não. É momento de assim, pô, errei, percebi, aprendi e vou sair dessa mais forte. Então, assim, Exatamente. esse pós-guerra, eu acho que isso a gente pode ver por vários países que sofreram na guerra e depois se fortaleceram, por muitos povos aí que foram perseguidos e se fortaleceram, por empresas que passaram por momentos difíceis e até a nível pessoal, né? Eu particularmente, muitos momentos meus de crescimento vieram depois de uma crise, de um momento Uma difícil, de alguma dificuldade. situação particularmente complicada, né? Então, isso faz com que eu volte no que eu comecei na live, né? Dizendo que, assim, é muito difícil de dizer isso, porque são vidas que estão sendo perdidas, mas eu tenho certeza absoluta e muita convicção de que nós estamos tendo uma oportunidade raríssima de estarmos aqui com uma população ativa em 2020 e temos a oportunidade de vivenciar um tempo de uma mudança tão grande assim, né, Ale? Porque Uhum. por mais que a gente queira, por mais que a gente parasse e falasse, pô, vamos transformar a global, a gente jamais conseguiria fazer uma Um transformação cenário. da forma que vai ser agora. Então, cara, tô super otimista. Vai ser difícil, a travessia não vai ser fácil, mas quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai estar mais forte, não tenho Não, dúvida. sem dúvida alguma. E é aquela coisa, muitas vezes nesse momento de dificuldade é onde a criatividade também ela aflora, né? Como Sem você falou, dúvida. no dia a dia que a engrenagem está rodando, você falou, pô, legal, algumas coisinhas são passadas e tudo mais. Hoje não, a gente revê, aprimora e até cria novas oportunidades. E Perfeito. focando o mercado têxtil, né? Porque assim, eu vejo que vocês têm um know-how incrível em cima do têxtil. A Fespa tem até um estudo que é o Print Census, que desde Uhum, 2015, quando foi feita a sua primeira uhum, edição, e hoje é um dos maiores estudos, mais completos que a gente tem do mercado de impressão digital, pegando o mundo todo, ele coloca 6 descobertas, o que são bem interessantes. E uma delas é exclusiva para o mercado têxtil, que é um uhum, mercado que vem crescendo de forma muito intensa, porque quando a uhum. gente analisa, por exemplo, o quanto de material é impresso e quanto dos produtos que nós temos são impressos hoje com digital, ainda é uma porcentagem muito pequena, né? Perfeito, perfeito, Ale. Como é que Sem vocês dúvida. visualizam esse mercado hoje? Olha, Ale, eu acho que essa talvez seja a representação da maior oportunidade que vai existir no pós-crise, que é justamente uma migração desse analógico para o digital.
A Uhum. gente vê hoje, a gente vê esse cenário que você comentou, a gente está sempre com uma lupa em cima disso, porque é muito interessante que realmente os números, a migração ainda é muito baixa, né? Como você comentou, ainda é muito baixo o número de produto impresso com o digital versus analógico. No texto, por exemplo, as estimativas são de 5% digital contra 95% Do do analógico. Você analógico. fala, pô, mas como é que pode, né? 2020, tanta coisa digital, tanta coisa nova, tanta tecnologia, a gente tem um índice tão baixo, né? Eu acho que grande parte disso, Ale, é porque as pessoas vinham muito focadas em volume, em Uhum. custo, né? Então, assim, o digital ele tem um percentual baixo porque ele obviamente tem um custo mais elevado, de certa forma, do que um analógico. Porém, ele permite outras vantagens, como, por exemplo, a redução de inventário, a customização, você ter mais lançamento de produtos, que o analógico simplesmente não permite. E nós verificamos, e já temos pesquisas em andamento com clientes nossos, de que assim, essa realmente vai ser a grande oportunidade do têxtil no Legal. Brasil, principalmente porque a gente vai testemunhar, e eu tenho muita convicção disso, isso é uma bandeira que a BIT tem levantado já desde agora, que é a volta do Made in Brasil. Então a gente deve testemunhar um reshoring muito grande, Ale. Exatamente. E isso é uma enorme vantagem. E junto com esse reshoring, vem o digital de forma muito forte. Por quê? Quando esse mercado começar a voltar, a gente infelizmente vai ter muitas coleções que vão estar passadas já. Então a gente tem Uhum. muita coisa que está na loja agora, a loja está fechada, o shopping está fechado, não está vendendo, a gente não sabe quando que isso vai voltar, os clientes não estão produzindo, então a gente vai ter um hiato aí sem venda e sem produção muito grandes. Quando a gente voltar, simplesmente não existe tempo para trazer da China um produto. Não dá. Exato. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que hoje, se custa 10, 12 reais fazer um método digital no Brasil, talvez custe 2, 3 reais esse mesmo tecido na China. Mas quanto vale você ter esse tecido semana que vem? Quanto vale Uhum. você comprar só a metragem que você quer? Quanto vale você poder fazer um lançamento mais diversificado, com mais estampas, de uma forma mais personalizada, mais customizada? Então, a gente entende que o empresário no têxtil ele vai entender o digital como uma real oportunidade de retomada. E aí isso sem dúvida é mais uma coisa que vem para ficar. E aí os benefícios que vêm com ele de redução de inventário, de Uhum. uma moda muito mais sustentável. Então, quanto vale a gente hoje ter uma melhora no índice no têxtil, por exemplo, de que 24% de tudo que se produz tem que ir para um saldo, ou vai para uma perda, ou tem que ir para uma Nossa. liquidação. Então, assim, é um número muito alto. A gente está falando de um quarto de tudo Da que se produção, produz, né? isso vai para perdimento praticamente, ou é vendido por preço de banana, ou então assim, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só usar aquele produto que tem o Ecotex, não fazer uma propaganda de selo verde, cara, digital também é sustentabilidade. Exato. Não só porque suja menos o meio ambiente, não só porque é verde na sua essência como tecnologia, mas porque é verde como business model, é verde como um modelo de negócio onde você passa a ter uma moda muito mais sustentável de verdade, uma moda muito Uhum. mais inclusiva, né? Então, isso eu não tenho dúvida que é uma oportunidade enorme. Então, a gente vai realmente ver uma mudança dessa. As pessoas querem se vestir diferente, eu acho que as pessoas vão querer ter uma identidade diferente no É, se pós-crise, expressar, né? se expressar. Eu vi hoje uma pesquisa da Vogue Brasil, de 75% das pessoas consideram que vão querer se vestir melhor depois da crise. Olha que Então, interessante. gente, assim, tem muito pânico, muito medo. Meu Deus, o mercado não vai voltar, vai ser uma recessão em V, em U, em L, será que volta, não volta? Ninguém sabe exatamente como vai voltar, em quanto Uhum. tempo e de que forma, mas assim, ninguém vai deixar de usar roupa, ninguém vai deixar de querer se expressar. A moda já passou por grandes guerras, por depressões, pela peste de que você imaginar e ela sempre volta e ela volta de uma forma diferente. Na minha opinião, ela volta como tendo um apelo ainda mais forte pela sustentabilidade e ela Uhum. volta tendo um apelo ainda mais forte por essa coisa social, por essa coisa do consciente, né? Então não é só o sustentável, é a moda verdadeiramente consciente. E é aí que o digital tem um papel assim fundamental. Essencial, Ele é, né? ele é o enabler disso, né, Ale? É, exatamente, é a tecnologia que permite tudo isso. E quando você colocou essa questão também de
olha, é feito no Brasil, justamente pensando nessa questão da retomada, faz Perfeito. todo sentido nesse momento, porque é aquela questão, né? Não só a nossa indústria hoje está passando por grandes desafios, mas né, o mundo, mas o país. Uma vez que ele consegue olhar para dentro e falar, poxa, e aí, como é que eu Perfeito. consigo viabilizar esses produtos aqui dentro? Como é que eu consigo Perfeito. viabilizar essas demandas e tudo mais? Perfeito. Que é o Até caso da porque própria máscara de pano, né, Ale? A exato, quantas gente, a empresas gente de comunicação tá, visual. a gente tá para lançar agora uma iniciativa de cunho social e de apoio à indústria, de lançar máscaras de pano da moda. Então a gente vai ter uma iniciativa chamada Máscaras da Moda. Pô, já que a gente vai ter que usar máscara, e acho que está todo mundo já ciente de que não vai ter jeito, né? Isso vai ser uma realidade daqui a algumas semanas, quando, se Deus quiser, a gente for para a rua, né? Então, pô, por que que eu tenho que usar uma máscara branca sem graça, né? Por que que eu não posso me expressar? Por que Ter isso não pode ser um estilo. item de moda? Por que eu não posso ter estilo com isso? Por que eu não posso fazer uma contribuição social com isso, né? Então, poxa, que bacana a gente ver a iniciativa da indústria têxtil realmente se transformando, né? Isso Uhum. é que nem guerra mesmo, né? Você tem a É. indústria se transformando para fazer uma coisa completamente diferente, né? Então, poxa, isso é super interessante, né, Ali? A gente já tem visto algumas iniciativas assim, fizemos uma matéria realmente na FESPA falando sobre isso, sobre essa questão de reinvenção, e daí Perfeito, mais uma vez reflete o que você falou, a questão da gente mostrar a nossa perfeito. personalidade, né? Isso aí, A cara. expressão, porque quando a gente fala de impressão, tem uma frase que é muito legal, que as pessoas não compram a impressão pela impressão, mas sim aquilo que ela proporciona. E Perfeito. quando a gente está falando dentro do nosso segmento, moda é comportamento, é Claro, estilo, é claro. personalidade. Poxa, e o digital Perfeito. vem com essa questão de falar, poxa, eu quero ter a minha personalidade, né? Sem dúvida. O meu posicionamento e tudo mais. Então, essa Perfeito, parte perfeito. é, sem dúvida alguma, incrível quando a gente começa a pensar dentro dessa evolução e o quanto o digital consegue atender essa Sem demanda. dúvida. E é interessante porque isso é uma questão que muita gente nem sabe que o texto pode proporcionar, né? Então, a gente tem muita imagem ainda de que o texto, pô, eu vou lá na loja e eu tenho que comprar aquilo que está lá, né? Eu não tenho, Uhum. eu como consumidor não tenho como opinar, eu tenho que encontrar a marca onde eu vou encontrar aquilo. Pô, não, hoje assim, o consumidor ele começa a assumir um poder gigantesco, né, na ponta, né? A gente tem hoje exemplos de lojas aí como Mamaro, por exemplo, que você tem um monstruário virtual, que Que você tem legal. depois a empresa entregando em casa. A gente já tem hoje clientes, por exemplo, que tem plataformas de API que conectam com e-commerce, e aí o Uhum. cliente pode produzir só aquilo que já foi vendido. Pô, então imagina que legal, você lança uma loja, numa da Fit, numa plataforma qualquer que seja, você lança uma coleção que não existe, e aí só quando você vende o produto é que ele é produzido e entregue para o seu cliente. Então, esse tipo de iniciativa é que o digital pode proporcionar, e o Aham. bacana é que assim, isso nem saiu ainda, isso nem aflorou para a sociedade como um todo, essa possibilidade de você realmente opinar no processo produtivo, né? Então, Olha que legal. isso já era uma tendência, mas na minha opinião é mais uma das tendências que realmente vai ser muito acelerada com essa situação, muito acelerada. Então, é só mais um exemplo, né? Até uma evolução daquilo que a gente tem falado, né? Por exemplo, hoje se fala muito da impressão digital, falamos um monte o quanto ela proporciona, mas a gente começa a entrar nessa questão assim, o quanto digital é sua empresa, o quanto do digital tem impacto direto no comportamento das pessoas, Perfeito, né? E, por exemplo, quando a gente começa a olhar, a gente fala, poxa, tem a questão do e-commerce, tem essa, né, a questão do marketplace, de tantas empresas hoje disponibilizando, falando, olha, eu vou colocar uma camiseta nova, eu vou colocar aqui uma moda, e aquela coisa, para quem está por trás, ele não tem a menor ideia que se isso existe ou não perfeito, efetivamente, ou fisicamente como um produto, perfeito, né? perfeito. O que ele vê é o desejo, falando, uau, que delícia, ou até a opção de interagir, né? Eu acho que, e é uma coisa que vamos pensar assim, eu acho que você pode até me falar melhor isso. A gente via a questão da impressão digital, às vezes num quiosque, vou personalizar uma camiseta e tudo mais. Sim, Mas hoje, se a gente for para uma grande rede, para o varejo, eu acho que a gente já encontra essa tecnologia já sem dúvida, presente. sem dúvida. A gente lançou já há 6 meses atrás, talvez algumas pessoas aqui tenham já tido a oportunidade de ver. Nós lançamos em parceria com a Riachuelo, lá no Shopping Morumbi, na loja conceito deles mais nova, um Aham. quiosque de customização. Então, é uma loja conceito deles, onde o cliente, inclusive, tem interações dentro
do provador, consegue ver digitalmente se tem outro tamanho daquela roupa ou não, né? E nós Que lançamos legal. lá dentro um quiosque de customização. Então o cliente vai, escolhe em um totem o tipo de peça que ele quer customizar, pode ser uma camiseta, pode ser um body infantil, pode ser uma jaqueta jeans. E aí você, na hora, coloca os seus dados, o seu nome, escolhe tudo via touchscreen, um logotipo, alguma coisa nesse sentido, e você clica em imprimir e você tem, depois de alguns minutos, uma camiseta impressa da forma que você quis construir. E você sai da loja com uma peça que você basicamente fez. E aí você trouxe a produção para dentro da loja, né? Isso é Aham. indústria 4.0, né, Ale? No mais É, 4.0 que isso é impossível, né? a gente começa a falar primeiro de uma peça única, Perfeito, né? Como você falou, a perfeito, indústria 4.0 acontecendo em tempo real, né? E não é nem aquela perfeito. questão que, por exemplo, vamos pensar, vou usar um exemplo bem antigo, mas, pô, eu ia passear no shopping, mandava revelar as fotos e daqui uma hora Isso, eu voltava a pegar, né? perfeito, Cara, não, é o que você falou, hoje, em minutos, a gente perfeito, tá perfeito, conseguindo isso. E onde sem que a dúvida. Global entra nessa tecnologia? Como é que ela consegue hoje ajudar o cliente nesse ciclo? Isso aí me deixou curioso. Olha, Ale, a gente tem ajudado clientes de diversos portes de diversas maneiras. Então, a gente tem muita satisfação de estar trabalhando com grandes varejistas, aí como Pernambucanas, como o Hering, a própria Riachuelo. Então, assim, a gente tem feito projetos customizados Uhum, para grandes empresas, entendendo a demanda deles. Então, isso vai desde uma mera customização no ponto de venda até montar um projeto onde a gente coloca até colaboradores da Global para atender alguma demanda específica desse cliente durante um projeto, pode ser para o legal. Natal, pode ser para o Dia das Mães, e etc. Então, a gente tem todo um aparato de soluções que vão desde a impressão industrial, que não pode ser feita no ponto de venda, até uma Uhum, solução onde a impressão digital acontece do começo ao fim dentro de uma loja. Então, basta o cliente ter uma camiseta blank e ele vai sair de lá realmente com uma camiseta estampada. Então, a gente tem soluções de venda e dando um pequeno spoiler aí, a gente está, inclusive, para lançar um grande projeto chamado Loca Printer, onde a gente ah, eu vai, vi no inclusive, site hoje. trabalhar, a gente vai trabalhar muito forte com a questão de outsourcing, de locação, e aí não só para grandes clientes, mas permitindo que o pequeno varejista, que o pequeno lojista, que a pequena empresa possa também ter acesso, que isso seja uma parcela que caiba no bolso, que tenha uma Uhum, flexibilidade. Então, pô, não estou tendo demanda, veio uma crise, quero devolver minha máquina, quero trocar por uma outra. Então, assim, a gente está realmente focado na pergunta que é o que a GQN pode fazer para você hoje. Então, que daqui, legal. daqui em diante, foco no cliente de verdade. Então, assim, a gente está abrindo uma campanha direta com o mercado. O que Uhum, a Global pode fazer por você? O que o Felipe pode fazer por você hoje? A nossa força de vendas, a nossa equipe de marketing e de inteligência de mercado, ela está focada nessa pergunta. O que a GQ pode fazer por você hoje? Então, eu não tenho dúvida que nós não temos todas as respostas ainda e vão ainda bifurcar alguns modelos de negócio nesse pós-crise, quando a gente entender um pouco melhor de como vai ser esse cenário. Mas a gente já tem muita coisa bacana no forno aí para trazer logo depois, né, Ale? Então, isso. Eu achei muito legal. E eu estava vendo no site que, assim, a gente está falando bastante do têxtil, mas, assim, são soluções que estão colocadas lá. Se você pensa em fazer, talvez, provas digitais, ela pode atender essa área. Eu quero fazer o planejamento de rótulos. Quero pensar hoje dentro de um segmento de fotografia. Então, eu vi que, Perfeito. assim, essa solução, no final, ela acaba atendendo, né, uma gama de profissionais e Sem dúvida. segmentos imensos. Sem dúvida, muito grande. Eu acho que ela ajuda as empresas no processo de digitalização, que é o que você falava agora, né? Então, como é que eu posso tornar a minha empresa digital? Então, o simples fato de fazer uma impressão digital, isso não torna a sua empresa digital. Eu acho que Uhum, essa digitalização das empresas ela é um processo mais amplo. Você tem que ter um aparato que vem desde o e-commerce, a interação com o seu cliente, a questão de omnichannel, e passa também, obviamente, pela parte de impressão digital, uma entrega rastreada para o seu cliente. Então, acho que é tudo um pacote. E voltando na sua pergunta sobre a questão da importância de ser digital, eu acho que daqui para frente é que nem você fala, puta, falar inglês é importante? Puta, antigamente era diferencial, hoje em dia é obrigação. Assim, você não uhum. se coloca no mercado de trabalho praticamente se você não tiver pelo menos um idioma. Então, assim, eu acho que as empresas vão ter hoje como obrigatoriedade serem digitais.
E se você pensar, em última instância, né, Ale, eu acho que a grande diferença, talvez, do Covid em relação a outras pandemias é que é a primeira pandemia digital que a gente tem, né? É, Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que, assim, existe, obviamente, é um vírus que tem características muito complicadas, é letal para uma parte da população, para todos, mas especialmente para uma parte, mas, assim, grande parte do pânico, da situação mundial que se criou, é porque a gente tem hoje uma digitalização e uma velocidade de comunicação que, puta, imensa. a gente tava há 4 meses já apavorado, que, puta, estava na China e veio chegando e chegou na Itália e de repente veio chegando. Então, assim, quando tinham 2, 3, 4 casos no Brasil, 5, 10, a gente já estava em pânico. E não tinha, assim, uma quantidade imensa de casos. Então, Exatamente. São cenários diferentes. pensa nessa pandemia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou pensa na gripe espanhola lá, porra, há 70, 80, 90 anos atrás. Então, hoje, até um vírus se dissemina de uma forma muito mais intensa quando é digital. Você percebe? Isso eu acho que é um aprendizado para nós, como empresa, de assim, pô, como é que eu faço a minha marca ter a exponencialidade e a potencialidade que o Covid teve? Assim, puta, chegou assustando quando não nem estava aqui ainda, né? Exato. Então, eu acho que se até esse vírus é digital hoje, a nossa obrigação é ser mais digital que ele, né, Ale? Sendo... E daí entra uma coisa que é muito interessante, que assim, você falou tanto dessa questão do digital, das oportunidades, o outsourcing e todo esse gerenciamento, que se a gente pensar bem, hoje o limite maior não é nem tanto tecnologia ou parceiro, é mais até a criatividade, de você falar assim, Perfeito, cara, deixa eu pensar em algo inovador. Porque a perfeito, partir daí a tecnologia, como você comentou no início, ela vira um facilitador dentro desse perfeito, processo. perfeito, Ale. E através desses parceiros, essa questão da gente sentar junto, né? Porque é aquela coisa. Muitas vezes a GQM tem uma percepção assim, cara, eu conheço da tecnologia, eu conheço da máquina, então dependendo do produto que você traga, eu vou te, né, indicar, vamos começar por aqui, por ali e tudo mais. Uhum. E daí você tem a experiência do parceiro falando assim, ó, mas no meu ramo de negócio, o que chama muito a atenção é essa peculiaridade, e daí a gente começa em cima disso a fazer essa costura e Perfeito. desenvolver essa solução personalizada, né? Eu acho que é muito legal isso que você trouxe, Ale, porque realmente assim, a tecnologia ela é meio, ela não é fim, né? Então, É, o digital, a digitalização, as soluções da Global, elas são meramente enablers. Então, o que vale no fim das contas é a criatividade do cliente, né? Então, tem um exemplo que eu gosto muito de citar sobre tecnologia, quando começou a surgir a impressão digital com pigmento, né? Então, para quem não conhece muita tecnologia, você tem hoje em cima do algodão a tecnologia principal, quando a gente fala de rolo-a-rolo, é o reativo, que é uma tecnologia difícil. Você precisa de 6 milhões de reais em maquinário para poder imprimir, é um processo super complexo, que tem que lavar o tecido, etc. e tal. E surgiu, já há muitos anos atrás, uma tecnologia de impressão com pigmento, onde você dispensa grande parte do problema, da problemática de produção e você consegue imprimir de uma forma muito mais simples. Né? Imprimir, secar e acabou o processo. legal. E aí, quando isso surgiu, muita gente criticando, pô, isso aqui é ruim, o preto não é preto, o preto é cinza, o vermelho não é vivo, pô, não, é mais lento, não funciona legal e tal. E aí, dois caras nos Estados Unidos que estavam envolvidos com tecnologia e não com têxtil, estavam em casa um dia e aí a esposa de um deles ficou brava porque ela queria comprar 1 metro de tecido, ou 5 metros de tecido, para poder forrar um sofá, e ela não conseguia encontrar na internet onde comprar tecido. E aí ela falou, pô, não é possível. E aí esse cara falou, meu, mano, pô, nós estamos aqui em 2011, 2012, pô, tanta coisa digital, né? E como é que não tem isso? E pesquisou, realmente viu que não tinha, e esses caras fundaram lá, há uns 10 anos atrás, uma empresa chamada Spoonflower. Ah, eu E vi esses esse caras, case. pô, começaram a vender tecido de metro em metro. Qual a tecnologia que permitia isso? A impressão em pigmento. Aquela que era criticada porque o toque do tecido era ruim, porque o preto não era preto, porque o vermelho não era vivo, etc, etc. Conclusão, 5 anos depois, quando eu visitei esses caras lá, acho que em 2014, 2015, os caras estavam faturando já quase 15 milhões de dólares com EBITDA de mais de Nossa, 30%. Estavam arrebentando de ganhar dinheiro. Hoje, eu não consigo nem maravilhoso. mensurar o faturamento dos caras. Devem estar já com 3 vezes mais que isso. Então, assim, aqui no Brasil, um monte de gente se matando para vender tecido a 15 reais. Os caras vendem lá 17, 18 dólares o metro do tecido. Então, assim,
isso é o digital, é um enabler para você pensar no modelo de negócio. Então, a nossa especialidade como global é trazer para você, como cliente, as ferramentas para que você tenha as grandes ideias, para que você possa fazer disso um diferencial para a sua marca, né? Então, Uhum. o bacana da tecnologia é isso, é esse enabler. Eu teria aqui uma série de casos de clientes nossos no Brasil também que hoje, com tecnologia nossa, fazem uma série de coisas super interessantes, super criativas, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais e vai ver isso muito potencializado. O povo do Brasil é super empreendedor, é super criativo e acho que o digital vai ser algo mega importante nesse processo daqui para frente, mais do que já era, né, Ale? Ah, sem dúvida alguma. Não, e é muito legal porque daí eu fico imaginando, que nem no caso da Spoon, né? Você consegue ampliar o leque, porque até então a necessidade, minha esposa queria uma peça e tudo mais, mas hoje você pode levar isso para o lado do designer, ou seja, eu Perfeito, posso agregar designer dentro da minha plataforma e virar um marketplace nesse perfeito, momento, perfeito. trazendo mais opções. Então, assim, o negócio que teoricamente começa olhando para um viés, de repente ele começa a ampliar esse leque, abrir, né? E eu já vi alguns casos, por exemplo, principalmente quando a gente fala de merchandising e tudo mais, que podem ser casos, como você comentou, dos grandes varejos, de falar assim, olha, eu posso ter algo específico, por exemplo, na loja de Pernambuco, Perfeito. outro no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, Fortaleza, porque, por exemplo, que nem é muito legal e muito lindo ver o quanto a gente tem de características regionais do país. Perfeito. Por exemplo, a festa de São João, né? Para a gente aqui em São Paulo, poxa, é um momento legal, mas quando Sim. você pensa no Nordeste, é um momento especial, assim, Perfeito. né? Assim, eu Perfeito. lembro que muitas vezes eu fui para lá para trabalhar em jornais, na parte de consultoria e tudo, e eles falavam, vale, mas essa semana é a semana de São João. Eu falei, sim, mas tal, aí, não, essa semana é importante. Daí você É vai conhecendo sagrada. essa questão da cultura. Eu lembro na época eles falavam assim, poxa, a venda de sapato aumenta porque tem as danças e todo Olha mundo se só. veste bem. Então é um Perfeito. momento importante. Então o que é legal é que a gente consegue atender essa característica regional hoje, Perfeito. cara, de forma plena, o que é Perfeito. incrível. Isso é fenomenal, né? Você pode, ao mesmo tempo, lançar 10 coleções diferentes para 10 públicos diferentes ao mesmo tempo e sem criar um inventário maluco disso, né, Ale? Então, Exatamente. isso só é possível com as novas tecnologias, né? É. Não daria para você fazer isso de forma analógica, né? E quem sabe no futuro ter até uma questão de distribuição, por exemplo, que nem, legal, o cara de Fortaleza acabou comprando alguma coisa, joia, a loja ali daquela região é quem vai disparar e vai enviar esse produto para ele. Perfeito, Então a gente perfeito. pode ter também essa questão da logística sendo Sem controlada e dúvida. aplicada. Isso é uma coisa que a gente tem olhado muito de perto, né? Uhum. Eu acho que um dos grandes valores, né, de grandes negócios da atualidade de tecnologia são justamente a intermediação de demanda, né, Ale? Então a gente hoje a gente às vezes vê a empresa de São Paulo comprando de Santa Catarina e a Santa Catarina comprando do Nordeste, alguma coisa que de repente tinha como ser feito muito mais perto, né? Então eu acho que esse reshoring que a gente falou de as coisas começaram a ser feitas mais no Brasil, isso não é só do exterior para o Brasil, não. Eu acho que tem o reshoring dentro do estado. Localmente, é. Eu ouvi hoje o pessoal comentando um pouco sobre a indústria do turismo e da viagem, que é uma das mais impactadas, Exato. mas da potencialidade que tem de viagem no Brasil, por exemplo, o quanto o nosso turismo aqui é mal explorado, né? Então, Nossa. a potencialidade que tem de você fazer um reshoring de uma fabricação de roupa, de comprar de uma loja um pouco mais perto, de fabricar de repente um pouco mais perto, de privilegiar um parceiro um pouco mais perto, de fazer uma Uhum. viagem num raio de 300 quilômetros, descobrir o que você tem de beleza natural ali, descobrir uma fábrica nova, um cliente novo. Então, eu acho que a gente vai, com essa crise toda, valorizar um pouco mais esses nossos laços humanos, esses laços mais próximos que a gente tem e que a gente talvez tenha perdido um pouco com essa nossa relação A extremamente digital, onde a China correria do parecia que dia a era dia. aqui na esquina, né? E hoje a gente vê que não é bem assim, né? Uhum. A gente quer tá com saudade de tocar, né? De poder sentir as coisas de novo, né? Então, Ainda mais o brasileiro com esse povo, né, tão caliente, assim, tão quente, tão próximo, né, e a gente tem o toque como algo importante. Eu até eu não estava sei comentando, se. pô, Sim, outro dia eu estava falando, não vejo a hora de eu jantar com os meus pais, né, eu falei, poxa vida, né, uma coisa assim, eu via eles todos os dias, é uma empresa familiar, a PS,
e de repente a gente fala, poxa, eu não estou vendo mais todo mundo, é muito louco essa falta, o que faz a gente Incrível. refletir sobre várias coisas e que tem um impacto direto, vida Perfeito. social, né, a nossa vida do dia a dia, e depois a gente começa a pensar nessa questão comercial, que vai mudar hábitos de consumo e uma série de Perfeito. valores que passam a ser extremamente importantes daqui para frente. Né? Sem dúvida. Eu acho que a gente falou muito aqui de mudança a nível corporativo, né? Mas eu acredito muito numa mudança grande acontecendo em cada um de nós. E essa mudança coletiva, ela vai, em última instância, fazer com que as empresas mudem. Então, a Global Chemical Moda é feita de mais de 50 pessoas pensando juntas hoje. Então, Incrível. nem todo mundo vai mudar. Então, assim, vai todo mundo estar diferente, vai todo mundo estar mais evoluído. Não tenho dúvida que as pessoas vão evoluir de formas diferentes. Mas eu tenho certeza que alguma evolução todo mundo vai ter, alguns mais, alguns menos. Então, imagina que bacana que vai ser a Global daqui 6 meses, de reencontrar assim essas pessoas, de reconectar todo esse propósito, de a gente poder captar um pouco dessa evolução que cada um teve, né? Porque assim, a gente não está sozinho, né? A gente se sente sozinho às vezes, porque pô, você está aqui no home office, né? Eu estou usando o apartamento dos meus pais, que eles acabaram ficando meio que ilhados na praia, estão viajando, então eu estou roubando o apartamento deles para trabalhar aqui como Tá home certo. office. Então dá às vezes aquela solidão, fala, pô, estou sozinho, né? Que coisa mais estranha, né? Mas eu acho que, na verdade, na história da humanidade, a gente nunca teve mais próximos, né? Então, eu acho que essa crise, essa coisa de uma crise comum a todos, ela trouxe uma conexão com 7 bilhões de pessoas que nunca aconteceu. Então, a gente está, na verdade, mais próximo do que nunca. Então, isso na verdade, tem aproximado muito mais as pessoas, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, estou tendo a oportunidade de conviver com ela no nível que eu não convivi nunca, assim, né? Então, hoje a gente fez conferência, fiquei muito feliz de ver no colo de uma das pessoas nós de marketing, a filha de 5 meses, a gente fazendo uma conferência. Então, pô, eu confesso que assim, há 3 meses atrás, eu ficava um dia em casa para fazer um home office, minha filha tinha que ficar trancada num quarto, vendo um desenho, para não ter aquele perigo de aparecer no meio de uma conversa, porque, puta, que vergonha, tá em casa, A apareceu uma percepção completamente criança, diferente. apareceu gritando, e, porra, hoje eu faço conferência com ela no colo, e o cara do lado de lá também tem filho, ou tem um cachorro que tá latindo. Então, eu acho que a gente tá evoluindo como humanos, a gente Sem tá tendo dúvida. uma evolução de humanidade, cara, que, putz, isso não tem preço. Eu tenho tido a oportunidade de pegar minha bike, e tenho saído de manhã, nunca andei de bicicleta em São Paulo, só tenho andado de bike agora, coloco minha máscara, vou até o mercado, hoje fui levar um fone na assistência técnica, andei 1 hora e pouco de bike, ouvindo podcast. Então, pô, quando que eu ia pensar em fazer uma coisa dessa? Não, nunca teria tempo há 3 meses atrás. Agora eu também tenho reunião, também tenho 5 conferências no Zoom, e tem artigo, então estamos trabalhando muito mais, mas a gente encontra tempo para o que realmente nos torna mais humanos. Então, isso eu acho que vai se refletir nos negócios, e por mais que a humanidade vá ser diferente, a gente vai realmente, nós vamos ser pessoas muito melhores. Então, eu não tenho dúvida disso. Isso só me faz ficar ainda mais otimista e ansioso pelos tempos que vêm aí, né, Ale? Que legal, cara, adorei essa conversa. Que incrível, que incrível. Pô, que depoimento lindo. Concordo com você plenamente. Que bom, cara. Acho que eu lembro muito de uma campanha da Coca-Cola de uns anos atrás. Não sei se você se recorda que o tema dela era Ainda há razões para acreditar, alguma coisa assim. E aí eles comparavam sempre, para cada coisa ruim que acontece, tantas coisas boas Boas. acontecem, né? E hoje eu vi uma pessoa, pô, me marcou muito, o cara falou, coronavírus é horrível, estão perdendo vidas e tal, mas só hoje já nasceram mais crianças do que o coronavírus levou esse ano inteiro. Olha só que Só coisa esse boa. ano nasceram mais de 40 milhões de bebês, são mais de 300 mil só hoje que nasceram no mundo inteiro. Então, cara, eu acho que a gente tem todas as razões do mundo para acreditar. Não tenho dúvida que é um momento difícil, um momento desafiador. A gente também Tá. perdeu aqui, infelizmente, esse final de semana, pessoas próximas aí que infelizmente faleceram com relação à doença. Que Então, pena. cara, é super triste, não há dúvida, mas eu acho que a gente precisa realmente rever a forma de olhar para isso. A gente tem que olhar para isso com otimismo, com gratidão, em última instância. Eu sei que é Claro. difícil a gente ter gratidão a uma coisa tão difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ser muito grato pela oportunidade, por cada dia que a gente levanta de manhã, com a chance de poder realmente
viver isso, porque, cara, isso vai ser uma puta história para contar lá na frente pros netos, falar, meu, com certeza. eu vivi o coronavírus. A gente fala, pô, tive que ficar fechado em casa, assim como o mundo todo, né? Daí o pessoal, como assim? Tipo, o que você está falando? Então, Exato, né? exato. Ah, Então, mas é muito legal. Eu acho que é essa história de superação, né? A gente vai guardar isso, poxa, para a vida, com certeza, e vai ter esse impacto positivo. A gente tem que pensar, eu gosto muito de pensar dessa forma, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito daquele Avicena, né? Que é aquele filósofo persa, que ele fala que a imaginação é metade da doença, a tranquilidade é metade do remédio, a paciência é o primeiro passo para a cura, né? Então, eu acho que a gente tem que ter aí um pouco de paciência, né? E também não ficar imaginando muita coisa, porque a gente cria muitos monstros aí na nossa cabeça que não são reais. Então, cara, vamos ver cada dia, vamos deixar para sofrer quando for para sofrer, vamos deixar para trabalhar bastante, né? E realmente ter muita disposição e, cara, realmente não perder de vista a oportunidade que todos nós temos, assim. Eu não tenho dúvida que a Global vai ser diferente, mas eu tenho certeza que, seja o tamanho que ela for daqui para frente, ela vai ser uma empresa melhor, muito mais consciente em diversos sentidos, né? Perfeito, com certeza. Bom, estamos chegando ao nosso tempo, infelizmente, senão daqui a pouco Pô, que pena, o hein? Instagram limita. Cara, que conversa gostosa. Estou até pensando em abrir um vinho já para a gente sentar Pô, e continuar. eu tô tomando uma água aqui, ó. Prometo que água não é vodka, não, tá? Mas, Fê, ó, obrigado de coração por aceitar o convite, por compartilhar como tem sido esse impacto dentro da Global, como a Global está se virando, essas oportunidades, essa história linda que vocês têm dentro do têxtil e as oportunidades que a gente tem. Para nós da FESPA é especial ter vocês como parceiro. Eu já tive a oportunidade de falar isso com você pessoalmente, com o seu time, mas é muito legal ver que assim o meu time tem um carinho muito grande por todos da Global. Assim. Então, reforço aqui o nosso agradecimento, nossa admiração. Obrigado pelo convite, pelas palavras. Eu acho que mais do que falar sobre empresas, sobre planejamento, sobre retomada, a gente teve uma oportunidade de falar sobre pessoas, sobre sentimentos e como a gente vai sair disso melhores. É isso aí, sem dúvida, Ale. Eu quero agradecer muito a você, a APS, a FESA pelo convite. Foi um prazer enorme poder compartilhar, trocar essa ideia com vocês aqui. Acho que você falou muito bem, né? A importância das pessoas. Eu quero aproveitar para agradecer aqui de coração a toda a equipe da Global também. O pessoal da Global Química e Moda tem sido assim, incrível. Eu tenho uma honra assim, imensa de ter essa equipe. A gente está, inclusive, nesse momento, com uma redução de 50% da jornada, né, com grande parte dos colaboradores e muita gente trabalhando, tentando segurar o pessoal para realmente não trabalhar o dia inteiro. Então, assim, uma dedicação sem tamanho. E é nessa hora que a gente vê realmente o valor que as pessoas têm, né, Ale? Então, a gente sempre procurou ter isso como uma premissa. Isso está bem grande lá na nossa lista de valores, né, as pessoas. E essa é uma que a gente vai só colocar em negrito agora e validar cada dia mais. Então, isso, acho que é importante você ter uma empresa engajada, de você valorizar as pessoas. Acho que muitas vezes você se questiona, fala, pô, quanto me custa isso? Será que cabe no bolso, né, de uma organização moderna, com margens tão apertadas, né? Você valorizar as pessoas, mas, cara, realmente vale cada centavo, porque a gente não consegue... Não é a diretoria que tira uma empresa desse buraco, cara. Isso é um trabalho conjunto de todo mundo na empresa, sem exceção. E a gente tem visto um engajamento na Global, como eu sei que é na PS, como eu sei que é em muita empresa. Então, eu também tenho que agradecer muito a nossa equipe. E para quem é cliente nosso, pode aguardar que assim, a gente está trabalhando o triplo agora para ter muita coisa legal saindo do forno. Aí assim que as coisas melhorarem, vai ter lançamento já na semana que vem. Então a gente está realmente muito otimista e muita coisa boa pela frente. Ale, gratidão aí de coração pela oportunidade. Obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês aí conectando empresas do mundo inteiro com temas tão pertinentes de impressão digital. Gratidão. Cara, para a gente é um prazer. Obrigado demais. Obrigado a todos que estavam aqui com a gente. Foi um grande prazer. Vamos deixar a gravação e a transcrição. Então, acompanhe o site da FESPA, da Global, né? Inclusive aqui, GQM no Insta, tudo certinho. E eu espero que a gente se veja em breve, né? Afinal de contas, a FESPA já tem a data marcada, 23
24 e 25 de setembro, no Expo Center Norte em São Paulo. Esperamos por todos vocês. Estaremos lá. Muito Boa prazer. noite, obrigado, Fê, valeu. Valeu. Até mais. Valeu.